Senhor Deus, nós te agradecemos por esta manhã, te agradecemos, ó Deus, porque mais uma vez nós podemos chegar a Ti com expectativa, com alegria. Ó Deus, mesmo quando o Senhor fala algo que é duro para nós ouvirmos, ó Deus, é algo que nos faz bem. Então a Tua palavra sempre nos traz alegria. Pedimos, ó Deus, que nesta manhã, mais uma vez, possamos ouvir a Tua voz, Senhor, possamos conhecer realmente não só a letra, mas possamos conhecer a pessoa que escreveu essa letra, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Nós estamos olhando para aquela época tão distante na história, mas tão presente, porque apesar de todas as diferenças culturais e de época, nós enfrentamos os mesmos problemas. Por isso, Senhor, nós sabemos que a Tua palavra fala com muita propriedade, com muita atualidade para nós hoje, Senhor. E só o Teu Espírito Santo pode aplicar para a nossa vida, Senhor. Então nós pedimos a Tua ajuda em nome de Jesus. Amém. Então nós, desde a semana passada, na verdade até na outra aula a gente já tinha começado a falar usando o profeta Oséias. Então nós vamos continuar, como sempre a gente explica, nós estamos estudando a história do povo de Deus no Velho Testamento, mas essa história tem vários complementos, vários aspectos. Então esse período, só estou com esse diagrama aqui, só para relembrar nosso contexto histórico, porque eu sempre falo que você pode até usar aquele método, assim, sabe, de abrir a Bíblia em qualquer lugar, colocar seu dedo, e Deus pode te falar. Eu conheço vários testemunhos, tem pessoas que receberam uma palavra muito viva de Deus, vamos dizer assim, totalmente fora de contexto. Você abre a Bíblia, lê um texto, e se você for pensar, cada vez que você vai ouvir uma pregação, como não é na sequência, as pregações avulsas, elas são mais ou menos fora de contexto. Assim, pode ser que até que o pregador coloque um contexto, mas para você que não está lendo na sequência, aquilo pode ser um texto meio fora do contexto. E isso é muito usado e muito válido. Mas o que nós estamos fazendo aqui, há quase 20 anos, né? O que nós estamos fazendo aqui é seguir a sequência para entender coisas que a gente nunca entenderia de outra forma. Então é um outro jeito de estudar a palavra, é um outro jeito de entender o que Deus quer falar. Porque a Bíblia não é um conjunto apenas, né? Não é um conjunto de textos maravilhosos que você pode usar em diferentes ocasiões. A Bíblia também é um livro de história, é um livro que relata o que Deus fez, que relata como Ele andou com o seu povo, relata qual foi o caminho que Ele seguiu para levar o povo no Antigo Testamento para um objetivo dele, e que faz paralelo com o que Deus está fazendo hoje na Nova Aliança. Então, por isso, assim, a gente sempre volta a enfatizar a importância do contexto. Então, nosso contexto aqui hoje, apesar que nós vamos ficar no profeta Oséias, mas o nosso contexto é esse período da história. O que é esse período da história? Aqui em cima tem um diagrama de todo o período de 240 anos, mais ou menos, do reino dividido, da parte do reino dividido que se chama Israel. É o reino do norte, as 10 tribos. Então, quando Israel ficou dividido, depois de Salomão, essas 10 tribos formaram o reino de Israel. Então, a gente está naquele período da história que estamos alternando, o reino de Israel, o reino de Judá. Então, nós estamos olhando, esse aqui é um diagrama de todo esse período do reino de Israel. Começou com, eles eram unidos, né, inicialmente, se dividiram, Jeroboão. Não estão todos aqui, tem um outro diagrama que a gente deu para vocês, que tem todos os reis, mas esses aqui são os pontos principais. Começou com Jeroboão, que iniciou o pecado de Jeroboão e atingiu seu período mais distante, mais apóstata, com Acabe e Jezabel. Aí melhorou um pouquinho com Jeú e a linhagem dele, mas depois
de todos os reis, né? Aqui embaixo tem 4 dos 5 reis da linhagem de Jeú. Tem mais um que não está aqui, que chama Zacarias, que ficou só 6 meses e foi assassinado. Mas aqui tem Jeú, Jeoacás, Jeoás e Jeroboão. Esses 4 reis, né, representam assim a dinastia de Jeú. Foi um período em que melhorou em relação a Acabe e Jezabel, mas que continuou seguindo os mesmos pecados do primeiro Jeroboão. Então, e depois disso, então nós temos mostrado que Deus estava dando uma chance. Deus deu uma chance para Israel. Essa chance aparece de 2 maneiras. Uma que, quando Jeoacás, que é o filho de Jeú, clamou a Deus por causa da opressão, Deus tinha permitido, Deus ouviu e deu um período de melhoria. A gente não pode chamar isso de avivamento. Muitas pessoas, se fosse algo na igreja hoje, nós chamaríamos de avivamento. Por quê? Porque estava muito ruim antes e ficou muito bom com esse Jeroboão. Ficou bom de que jeito? Ficou bom assim, porque se fosse colocar em termos de hoje, a igreja ficou forte, a igreja multiplicou, a igreja ampliou seu alcance, seu poder. Então, isso não é avivamento? Quando as coisas ficam boas, quando Deus está abençoando, quando vem muita gente, quando está tendo muita expansão de influência. Pensou assim, a igreja, né, quem tem um pouquinho mais de idade, ou pelo menos assim, quem estuda a história, sabe que tempos atrás, se você for comparar, não cristãos, porque tem muitos cristãos na igreja católica, mas se você for olhar a igreja evangélica, né, há 40, 50 anos atrás, eram poucos evangélicos e eles não tinham influência nenhuma no poder, no governo, na sociedade, quase ninguém falava. Então a igreja evangélica cresceu muito e tem uma bancada evangélica, glória, né? Tem muita coisa acontecendo assim, que a igreja evangélica anos atrás não podia nem sonhar com isso. Então eu pergunto, isso aqui é um fenômeno como Jeroboão? Mais ou menos, mas tem muita gente, até assim de fora do Brasil, eu lembro há muitos anos, as pessoas falam assim, eu estou sabendo que no Brasil está tendo avivamento. E a gente que estava aqui fala assim, aonde? Que avivamento? Não estou sabendo de avivamento. Mas por que as pessoas achavam que tinha avivamento? Porque tinha esses resultados. Igreja evangélica crescendo. E eu vou dizer que isso não tem a mão de Deus? Não, tem a mão de Deus. Não é uma coisa, né, como nós vimos aqui, Jeoacás suplicou a Deus por causa da opressão, Deus ouviu, Deus falou, até tem o texto que fala que aquele profeta Jonas, o mesmo que tem o livro dele, né, o mesmo do grande peixe, né? Esse profeta Jonas deu uma profecia para esse Jeroboão, dizendo que Deus iria ampliar, que Deus ia abençoar, e realmente Deus abençoou. Ele voltou a crescer, não no temor de Deus, não. Jeroboão não era um cara que servia mais a Deus do que os seus antepassados, não. Nem foi ele que clamou a Deus, foi o avô dele que clamou a Deus. Então, Jeroboão não era uma pessoa que estava levando o povo de volta para Deus, não, mas Deus estava dando uma chance. Então, esse é o período que nós estamos estudando. Deus estava dando uma chance, e eu acredito que Deus está dando uma grande chance para a igreja no Brasil, em outros países também. Deus está dando uma grande chance porque nós estamos num momento de muita liberdade, de muita facilidade de acesso, não é? Não é fácil você ter acesso a palavras, a literatura. Outra coisa que eu me lembro, anos atrás no Brasil, assim, acho que tinha uma editora evangélica, que era a editora Betânia. Aí foi, né, depois tinha mais uma, tinha mais outra, e você conseguia... Quem gostava de livros evangélicos, você conseguia ter na sua prateleira todos os livros evangélicos que tinham sido publicados em português. Hoje você não consegue, você pode tentar, você não consegue, nem, eu estou falando de livros evangélicos, tem muitos livros bons católicos, eu estou falando só de evangélicos. Então hoje
Tem uma abundância. Você entra na internet, você ouve mensagens de graça, você tem rádio, você tem televisão, né? Coisas que antes não tinha. Então, pensa nisso. Pensa numa igreja que se expandiu. Pensa numa igreja que hoje tem mais influência. Pensa numa igreja que está tendo muito mais força do que anteriormente. Então, né, nos Estados Unidos isso é comum há mais tempo. Os políticos, eles vão cortejar os evangélicos nos Estados Unidos porque os evangélicos têm poder. Eles têm poder de voto, eles têm... os políticos querem se eleger, eles precisam levar em conta os evangélicos. Hoje está acontecendo isso no Brasil também, mas há um tempo atrás isso não existia. Então, não estou dizendo que a igreja... Eu sou muito enfático nisso. A igreja evangélica não é toda a igreja de Jesus, nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas eu estou falando isso só para dar um exemplo. Isso é uma coisa sintomática, né? Mas, então, eu estou mostrando que Jeroboão, esse Jeroboão aqui, porque tem dois Jeroboões, né? Tem o primeiro e tem o segundo, né? O primeiro que começou todo esse negócio do bezerro de ouro, o sistema de Jeroboão que a gente tem estudado, e tem esse aqui que foi o descendente de Jeú, que alcançou um período de maior glória, estabilidade, poder, influência, paz. Estava tudo bem no governo dele. Então, nesse período que nós estamos agora recorrendo ao profeta Oséias. Por que o profeta Oséias? Por que eu escolhi o profeta Oséias? Porque Oséias profetizou nesse período para esse rei, para esse tempo. Mas antes de ler em Oséias, eu vou ler outro contemporâneo, outro que também profetizou nessa época, foi o profeta Amós. E nós vamos começar com Amós 7, porque Amós não só faz uma referência, os dois fazem referência no início, no primeiro versículo do livro deles, de Oséias, de Amós, eles falam, a palavra de Deus que veio para Oséias, a palavra de Deus que veio para Amós, nos dias de tais reis. Então, Amós, ele se identifica como um rei que profetizou durante o tempo de Jeroboão, desse Jeroboão aqui. Mas no meio da profecia dele, em Amós 7, ele vai fazer uma referência específica, não diretamente falando com Jeroboão, mas ele vai falar com um sacerdote de Jeroboão. Nós vamos ler desde o início do capítulo 7 de Amós, porque eu vou aproveitar também para mostrar outra coisa que a gente falou na semana passada. O profeta que tem uma tarefa de advertir o povo de Deus, e é uma coisa que eu vejo com muita clareza, toda a Bíblia, quando Deus vai fazer uma coisa, Ele dá chances, Ele dá oportunidades para as pessoas se voltarem para Deus, antes de Deus exercer algum tipo de juízo. Então Deus não é aquele que vem assim, Deus seria justo se Ele viesse e exercesse juízo naquela época ou hoje. Deus seria justo. Por quê? Porque está tudo aqui, todas as advertências estão na palavra. Eu vou lembrar vocês de um exemplo que a gente não estudou ainda em Judá, que vem pela frente, um rei chamado Josias, um rei muito bom. Ele começou a servir a Deus desde pequeno, desde novinho, ele começou a buscar a Deus, mas anos depois que ele já estava buscando Deus, trazendo o povo de volta para Deus, eles foram fazer uma limpeza na casa de Deus. Não é limpeza porque entrou uma sujeira, é limpeza por ser abandonado, é limpeza por, né, eles não estavam usando como deveriam, mesmo voltando a Deus, eles não estavam, eles foram fazer uma limpeza, e aí os indivíduos que estavam fazendo essa limpeza acharam um livro que também devia estar na cabeceira, principalmente do rei, que Deus tinha falado isso em Deuteronômio com Moisés. Falou assim, se tiver um rei, esse rei, ele mesmo, não tinha gráfica, né? Não tinha impressoras, então eles faziam as cópias à mão. Então Moisés, né, deu a palavra de Deus, assim, olha, quando vocês colocarem um rei, hoje os governantes precisam obedecer à Constituição, não é isso? Eles precisam conhecer muito bem a Constituição.
Naquela época, o rei de Israel, do povo de Deus, tinha que conhecer o quê? A palavra de Deus, as Escrituras. Então, Moisés falou assim, quando tiver um rei, ele tem que ter uma cópia feita por ele mesmo. Ele tem que fazer uma cópia à mão da lei de Deus e ler todos os dias. Então, quando eles acharam esse livro esquecido, né, aí levaram para Josias. E Josias leu, dá a impressão no texto, que ele leu do começo ao fim, como uma coisa que ele nunca tinha visto antes. E só de ler a Escritura, ele falou assim, Senhor Deus, o que será de nós? Por que ele pensou isso? Porque na Escritura, na lei de Moisés, nas Escrituras que eles tinham, porque eles não tinham muita coisa que nós temos hoje, nem o Velho Testamento inteiro não tinha ainda. Mas nas Escrituras que ele achou lá, ele encontrou, por exemplo, Deuteronômio 28, que fala de tudo que vai acontecer quando o povo não seguir a lei de Deus. Então, ele mandou um mensageiro, não foi o profeta que veio a ele, ele mandou um mensageiro para uma profetisa e perguntou, por favor, pergunte a Deus o que será de nós, porque eu estou lendo nas Escrituras que Deus vai mandar muito juízo. Estou dando esse exemplo para dizer, mesmo que Deus não mandasse um profeta, Deus seria justificado em mandar juízo. Por quê? Porque ele avisou antes. Ele avisou muito antes. Ele falou assim, quando vocês fizerem o que é mal, quando vocês me abandonarem, quando vocês se esquecerem de mim, vai acontecer isso e isso e isso e isso. Então, Deus seria justo em mandar juízo, mas Deus não faz isso. Deus manda profetas insistentemente. Tem uma expressão que você encontra em Isaías, Jeremias, que Deus levantava cedo e mandava os profetas dia após dia. Isso significa sim que Deus estava sempre advertindo, ok? Então, se você lê a Bíblia hoje, a Bíblia completa que nós temos, qual a conclusão que você vai chegar? Que vem muito juízo sobre o mundo todo, inclusive sobre a igreja, porque também está escrito. Está escrito. Vai acontecer isso. Aí você lê, principalmente o livro de Apocalipse. Você vai ler o Mateus 24, você vai ler coisas do Velho Testamento, você vai encontrar que muitos juízos virão sobre o mundo, inclusive muito ligados à segunda vinda de Cristo. Se Jesus vai voltar, que nós cremos que é a nossa esperança, se Jesus vai voltar, como o próprio Amós fala em outro capítulo, ele fala assim, o que vocês estão aí falando que vocês querem o dia do Senhor? O dia do Senhor não vai ser um dia maravilhoso, vai ser um dia maravilhoso porque Jesus vai voltar, mas como vai ter juízo contra o pecado, quem está no pecado não tem que falar, eu quero que Jesus volte. Cuidado, porque quando antes de Jesus voltar e na volta de Jesus, vai ter muito juízo. Porém, agora que eu venho na conclusão, que eu sempre estou falando aqui, está escrito aqui, Deus tem seria completamente justo em cumprir o que Ele predisse, o que Ele previu, o que Ele mostrou. Ele seria completamente justo, porque nós fomos avisados. A Bíblia é outro livro que tem, também pensa 50 anos atrás, quantas opções de traduções você tinha da Bíblia? 2, 3, poucas opções, poucas traduções diferentes da Bíblia. Hoje tem dezenas, talvez centenas de traduções em português. Então, é muita Bíblia. Quantas Bíblias você tem na sua casa? É muita Bíblia. Tem na internet, tem no celular, não tem desculpa de não ler a Bíblia hoje, não é? Tem Bíblia por toda parte e está escrito lá que antes da volta de Jesus e durante a volta de Jesus, antes de Jesus poder estabelecer o seu reino, precisa haver uma limpeza, precisa haver juízo. Deus precisa tirar aquilo que a gente fala assim, Deus vem
dá um jeito nessa corrupção, dá um jeito nessas desigualdades, dá um jeito na injustiça. Quando você fala isso, você tem que entender que você faz parte. Você faz parte da corrupção, você faz parte da injustiça, você faz parte do egoísmo, você faz parte daquilo que Deus vai julgar. Então, quando você fala, Jesus vai voltar e vai endireitar tudo, eu também faço parte de todo um sistema, de todo um estilo de vida, de todo um contexto que Jesus vai ter que tratar duramente. Agora, a pergunta é, ele vai fazer isso sem dar aviso prévio? Não vai, pelo que eu entendo da natureza de Deus e também pelo que a gente tem predito na Bíblia, que Deus vai enviar Elias, o grande profeta Elias. Antes da volta de Jesus, nós temos a promessa de que antes de Jesus fazer tudo isso, ele vai dar muita advertência. Agora, como Deus sempre fala, mas as pessoas não ouvem, não reconhecem, não percebem que Deus está falando, tem esse problema, que Deus pode estar falando e advertindo e dando chances. Aqui Deus estava dando uma grande chance, mas ninguém percebia que Deus estava dando chance. As pessoas, nós, interpretam que quando Deus está melhorando a situação, significa que Deus está contente conosco. Isso faz parte, tem muita relação na Bíblia entre quando você está pecando, Deus pesa a mão, quando você volta para Deus, Deus restaura a chuva, Deus restaura as bênçãos, as provisões. Mas também tem situações, como exatamente essa época que nós estamos vendo aqui, em que Deus estava tornando a abençoar, tornando a dar alívio da opressão, abençoando, mas não significava que Deus estava contente. Significava que Deus estava dando uma oportunidade. Mas junto com essa prosperidade, com essa melhora, com essa situação que estava se tornando melhor do que anteriormente, Deus também mandou profetas, ok? Então é isso que nós temos em Oséias, em Amós, em Miqueias e depois nos outros profetas que vieram posteriormente, ok? Então, a questão que eu quero chamar a atenção de vocês, na primeira parte do capítulo 7, é: Deus levantou profetas nessa época. Deus vai levantar profetas na nossa época. Eu creio nisso. Eu creio creio que Deus tem levantado. Acho que ainda são vozes muito tímidas no mundo hoje. São vozes assim muito contrárias, porque a voz mais predominante hoje é aquela voz. Eu não estou dizendo que todo mundo que fala isso é falso. Estou falando assim, é uma mensagem enganosa. Tem muita gente sincera. Não é nem meu papel julgar ninguém que está pregando, que está liderando igrejas, que está liderando movimentos. Não é meu papel julgar. Eu estou dizendo assim, tem uma mensagem enganosa, deixando as pessoas dormindo espiritualmente, levando as pessoas a entender que a única coisa que Deus quer fazer é tirar as pessoas de certos vícios. Eu falo certos vícios porque as pessoas que vêm para as igrejas evangélicas ou outros movimentos assim e que se convertem, eles falam assim, minha vida mudou, eu não faço mais isso, eu não faço mais aquilo, abandonam certas coisas, mas existem coisas que para Deus são muito mais sérias, que continuam no nosso coração. Então, as pessoas acham que a única coisa que Deus quer é que as pessoas mudem de religião, mudem de igreja, né, venham para a igreja X ou Y e tudo começa a ir bem, e é só isso que Deus quer. Quando na verdade Deus está dando uma chance. Deus abençoou Jeoás, Deus abençoou Jeroboão. As coisas melhoraram, mas Deus estava procurando outra coisa. E é isso que a gente consegue enxergar nesses profetas. Então a gente não vai ter tempo, eu não vou parar muitas aulas, né? Mas eu queria chamar a atenção para esses profetas, né? Amós, Oséias, Miqueias, eram profetas dessa época e estavam mostrando o que Deus via nessa nação.
o que Deus estava enxergando, mas o profeta que tem uma tarefa de falar, arrependam-se, porque Deus vai julgar, essa mensagem é muito perigosa. Por que ela é perigosa? Porque quem está falando a mensagem, ele pode se colocar numa posição melhor. É mais ou menos a mesma diferença entre um cristão que fala com uma pessoa que está no mundo: venha para Jesus, se converta, venha para Jesus, né? Você precisa nascer de novo, você precisa ter uma vida nova com Jesus. Mas a pessoa muitas vezes fala isso de uma posição de superioridade, de arrogância, de se achar melhor. E o profeta que fizer isso, ele vai ser prejudicado, ele mesmo vai ser prejudicado pela própria mensagem dele. Então, na semana passada eu já contei para vocês, né, a história de Oséias. Oséias, a primeira coisa, Oséias começa falando, primeira palavra que Deus deu para Oséias, qual foi? Você vai falar que eu vou destruir, que eu vou julgar, que eu vou pesar a mão sobre Israel. Não, essa não foi a palavra que Deus deu para ele. Qual foi a primeira palavra que Deus deu para Oséias? Você vai casar. Oh, glória! Você vai casar. Né? Mas com quem? Você vai casar com uma pessoa que já leva uma vida infiel e que vai ser infiel a você. Ah, Deus, né? Não, Deus, vamos conversar direito esse negócio aí. Tem alguma coisa errada. Ele não fez, né? Até falei assim que algumas pessoas acham impossível Deus ter mandado um profeta casar dessa forma. Tem gente que eles não aceitam. Então eles falam assim, não, isso não aconteceu. Isso foi só uma parábola. Deus falou com Oséias, vamos imaginar que você se... Não, gente, não foi assim não. Oséias viveu isso. Por que ele viveu isso? Porque ele tinha que não só mostrar para todo mundo entender, e quando fala vai e casa com uma prostituta, ele casou com uma pessoa que todo mundo conhecia como prostituta. Então ele ele casou e a pessoa fez uma traiçãozinha. Não, era uma pessoa que vivia assim. Essa era a vida dela. E depois que casaram, ela continuou. Se ela parou um pouquinho, mas ela voltou, ela retornou à vida dela. Então, Oséias, e outra coisa, Oséias não falou assim, tá bom Deus, eu faço isso, mas eu não vou me envolver com ela, não vou, eu sei, o Senhor já me avisou que ela vai ser infiel e tal, mas isso aqui é uma parábola, então eu não vou me envolver com ela. A Bíblia diz que Oséias, depois no capítulo 3, ele teve que voltar. Deus falou assim, você casou, você viveu a infidelidade dela, agora ela voltou para a vida dela, se sujou toda de novo, e ela chegou a um ponto em que ela está sendo vendida como escrava. Agora você vai e vai comprá-la de volta para você. E no capítulo 3, ele não fala casa, porque ele já tinha casado. Ele fala assim, ama. Ele já amava. Era uma pessoa, era mãe de 3 filhos dele. Mas ama, em outras palavras, ele tinha envolvimento. Ele não estava vivendo uma situação só para, né, vou mostrar isso, mas né, isso não afeta meu coração. Então, os profetas tinham que viver as situações, eles tinham que sentir isso. Outra pessoa, se não passar por isso, não pode ser profeta de Deus. Não pode ser como os discípulos, depois acho que eles mudaram de posição, né? Mas teve uma época que os discípulos falaram assim, eles passaram, né, Jesus e os discípulos, eles passaram por uma cidade, e a cidade não quis, desprezou Jesus, rejeitou Jesus. Aí os discípulos falaram assim, Jesus, que tal o Senhor usar aquela técnica de Elias, de mandar fogo do céu sobre esse povo e acabar com eles, né?
Aí a Bíblia fala que Deus vai mandar Elias de volta. E ele vai trazer certos juízos. Mas do jeito que os discípulos falaram, Jesus falou assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim para destruir, eu vim para salvar. Vocês não estão entendendo, quando fala de Elias, vocês não estão entendendo o que está envolvido nisso. Então, é muito importante que Oséias e Amós, eles estão profetizando justamente nesse período que dentro de alguns anos, talvez dentro da vida deles, que desse último rei Jeroboão, ele não é o último rei, mas desse Jeroboão até o cativeiro dessas 10 tribos, no fim de Jeroboão até o cativeiro, só vão mais ou menos 40 anos. Então, Oséias e Amós, eles estão profetizando numa época, a gente não sabe se eles ainda eram vivos, depende de quando eles começaram, a gente não tem as datas exatas, mas eles estão profetizando de algo que ia acontecer em breve. Mas eles não podiam profetizar de uma forma que muitas pessoas pensam, né, quando você fala a palavra, as pessoas te rejeitam, como aconteceu com os discípulos de Jesus, fala assim: olha, estão nos rejeitando, estão nos odiando, Deus, manda fogo, acaba com esse povo. E nós não somos muito diferentes. Que venha fogo, não vou falar os nomes que vocês conhecem muito bem, né? Mas venha fogo sobre, escolha um político que você odeia, né? Manda fogo do céu sobre ele, né? Põe na prisão, põe onde você quiser. Que espírito nós temos? Que atitude nós temos? Eu sei que dá desgosto, eu sei que é terrível você ver todos os políticos roubando o dinheiro de toda a nação brasileira. Isso acontece também dentro de igrejas, isso acontece dentro de empresas, isso acontece no nível municipal, isso acontece em todos os níveis. E dá vontade, assim, essa pessoa devia pagar, essa pessoa devia sofrer. Mas qual é a atitude quando Deus manda profetas para falar isso virá, o juízo virá? Qual atitude nós devemos ter? Então, com essa pequena introdução, vamos ler Amós capítulo 7, né? Já foi metade da aula, não mais da metade. Então, Amós capítulo 7. O Senhor Deus assim me fez ver. Olha, é Deus que está mostrando para ele, ele está vendo uma visão. Deus, formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia. E eis que era a erva serôdia depois das ceifas do rei. Tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse, que Amós disse? Acaba com eles, Deus. Acaba com eles, é isso mesmo. É isso que o Senhor está mostrando? Tá, eu vou contar. Não, Amós fala assim: Deus, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Porque Deus não está falando para destruir, Deus não quer agir para destruir. Ele quer uma disciplina, como um pai ou uma mãe disciplina um filho, que inflige uma dor momentânea para que a criança seja treinada para que ela se afaste do mal e coisas que vão prejudicar. Por exemplo, a criança coloca o dedo na tomada. Por que você vai bater na mão da criança para ela não colocar mais a mão na tomada? Para ela não ser, talvez até morta por uma descarga elétrica. Então, a disciplina de Deus é para o bem. Mas a moça fala assim: Deus, se o Senhor fizer isso, Jacó não se levanta mais. Deus, como se levantará agora Jacó? Ele é tão pequeno. Essa é a visão que os profetas têm. Deus, eu sei que o Senhor é justo, eu sei que o Senhor tem que fazer algo para trazer mudanças, mas cuidado, como nós não vamos sobreviver, o Senhor vai nos destruir. Ele é tão pequeno. Versículo 3, então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Aí Deus tentou uma outra. Então o Senhor me mostrou. O Senhor Deus ordenava que por meio do fogo se decidisse o pleito. O fogo consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra.
Então disse: Senhor Deus, cessa, peço-te, como se levantará Jacó? Ele é tão pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Nem isto acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também assim: o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me perguntou: que vês tu, Amós? Eu respondi: um prumo. Eu fico com muita dó dos profetas, assim, né? Quando Deus perguntava as coisas, eles não sabiam assim: o que você está vendo aqui, né? Será que eu devia estar vendo uma outra coisa? Ou será que eu tinha que interpretar? Ou será que, né, assim, o que você está vendo aí? E ele falou assim: eu estou vendo um prumo. Não é mais nada do que essa, eu estou vendo um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Os altos, lembra que a gente já várias vezes falou sobre os altos, né, que eles tinham, né, que era uma coisa semelhante aos costumes pagãos. Às vezes tinha idolatria, às vezes não tinha, mas tinha esses altos, né, que eles faziam naquela época. Então ele fala assim: os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários, né, coisas idólatras, coisas erradas, os santuários de Israel. Levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Não é esse primeiro Jeroboão, ele está falando desse Jeroboão aqui, que é descendente de Jeú, porque ele estava falando na época, tanto é que vai aparecer aqui. Então, Amós recebeu essa palavra. Dessa vez parece que ele falou assim: bom, o que uma pessoa faz quando um muro é mal construído, né? Depende, aqui ele não entra assim mais assim, como que ele vai fazer. Tem paredes que tem que derrubar e começar de novo. Mas tem coisas, quando você coloca o prumo, todo mundo sabe o que é prumo, né? Você coloca um prumo e você aí você, no seu olho às vezes você não consegue ver, mas o prumo que tem um peso vai mostrar as irregularidades do muro. Então, da parede, né? Aí, quando o construtor vê que uma coisa foi feita assim, ou muito para fora ou muito para dentro, ele vai ter que tirar e pôr de novo. Ele vai ter que consertar aquilo que está errado, porque senão a estrutura depois não vai aguentar. Então, outra vez, Deus não está fazendo a figura de um prumo, mesmo que tenha que refazer uma parte de uma parede, a figura de um prumo não é como as duas figuras anteriores, de destruição total. Quem está com o prumo não está, porque se você vai destruir tudo, não põe o prumo. Se você não vai aproveitar nada, manda o trator entrar e derruba tudo. Não precisa medir. Agora, o prumo é para consertar o que está errado. Pode envolver uma certa destruição, assim, tirar, desfazer algo que foi feito errado, mas mesmo assim, você aproveita os tijolos, você não está jogando fora, você está consertando uma coisa que está errada. Então agora Amós não reclamou, né? Agora Amós foi levar essa palavra, certamente. Aí no versículo 10, então Amazias, o sacerdote de Betel, agora eu preciso que vocês lembrem, o que é Betel? Uma cidade, tem aquela história de Jacó, mas não estou falando disso. O que era Betel nessa história de Jeroboão? Era uma das duas cidades onde o primeiro Jeroboão colocou um bezerro de ouro, ok? Estão lembrados? Jeroboão, quando se separou do resto da tribo de Judá e da linhagem de Davi, ele não queria que as pessoas fossem para Jerusalém, lembra? Ele não queria que as pessoas fossem para Jerusalém, então ele colocou não um lugar, colocou dois, para facilitar. Isso tem um grande significado, porque o cristianismo que nós temos hoje, em grande parte, é algo para facilitar. Nós queremos facilitar para as pessoas, nós queremos atrair, como se fosse um comércio, né? Nós queremos facilitar, né? E tem até aquela, eu não sei se é verdade ou não, mas diz que tinha uma igreja com uma faixa, né? Sob nova direção, né?
Até assim, uns falam assim, não, aqui você não precisa pagar 10% de dízimo, aqui você pode pagar 5%, né? Então, é uma coisa assim, né? Essa segunda parte eu não sei se existiu de fato, mas essa de nova direção, eu já vi, sim, realmente eles colocaram, né? Então, o que nós estamos tentando fazer? Nós estamos tentando adaptar o evangelho de tal forma que seja mais atraente, que exija menos, né? O que o consumidor quer? Ele quer vantagem. Você vai num supermercado, você vai numa loja, onde você vai levar vantagem. E o servir a Deus não é para a gente levar vantagem. Deus nos ama, Ele tem misericórdia. O evangelho de prosperidade tem fundamento na Bíblia, porque Deus ama as pessoas e Deus prospera as pessoas. Então não é uma mentira total, mas uma mentira é mais perigosa quando ela tem bastante verdade e um pouquinho de mentira junto. Essa mentira é mais perigosa. Então, esse Betel era um dos lugares onde tinha o bezerro de ouro, e tinha os sacerdotes que não eram sacerdotes levíticos, enfim, tinha todo o sistema de Jeroboão. Então, Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel. Então, ele escutou Amós profetizando e ele mandou falar ao rei. Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras. Tem um cara profetizando que ninguém aguenta mais, tá insuportável o que ele está falando. Pois assim diz Amós, Jeroboão, aqui a gente não tem uma explicação, mas pelo menos na profecia aqui, Amós não tinha dito isso. Então, talvez Amós estava aumentando o que ele falou. Mas, assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente, essa parte sim, tanto Oséias como Amós diziam, vocês vão para o cativeiro. Esse é o último grau da disciplina de Deus. Israel certamente será levado para fora da sua terra para o exílio. Então, Amazias fez duas coisas. Ele mandou um recado para o rei, e ele mesmo falou com Amós. Então Amazias disse a Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. Aqui é a nossa cidadela, aqui é a nossa sede de força, de poder. Você está querendo nos destruir? Então vai embora, vai profetizar lá no reino, vamos dizer assim, no outro reino, na outra igreja, vai para outro lugar, né? Aqui não, aqui nós estamos, aqui é o nosso culto, é o nosso jeito, nós vamos continuar aqui, e não mexa com a gente, não mexa com a nossa estrutura de poder. Então respondeu Amós a Amazias, eu não era profeta, nem filho de profeta. Essa frase de Amós é muito famosa, mas esse é o contexto em que ele falou isso. Na verdade, os profetas não eram filhos de profetas, porque não era uma coisa, não tinha uma coisa hereditária, né? Não tinha uma linhagem de profetas, mas ele está dizendo, eu não era profeta, eu não estudei para ser profeta, eu não fiz curso, né? Assim, eu era um simples agricultor. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boieiro, cultivador de sicômeros, né? Então ele trabalhava com agropecuária, né? Trabalhava com rebanhos e trabalhava com plantações. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse, vai, profetiza ao meu povo Israel. Agora, uma coisa assim, é muito importante, eu considero importante a gente complementar o que nós estamos lendo no livro de Reis, né? Porque os capítulos que a gente já viu no livro de 2 Reis, sobre esse período, todo esse período de Israel, quando você ajunta vários fatos, você pode ter uma impressão de que Deus se divorciou mesmo, Deus abandonou essas 10 tribos. Tem várias coisas, nós vamos
ter oportunidade de ver isso mais na frente de novo, mas tem um fato que os 19 ou 20 reis, 19 reis desse reino, dessa parte do reino, né, do reino de Israel, nenhum deles, né, mesmo Jeú, que falou muito de Deus e tal, mas ele continuou nos caminhos de Jeroboão, então nenhum dos reis de Israel realmente voltou completamente ao Senhor. Então, nenhum dos reis, nem Judá você tem uma alternância, alguns foram bons e outros não foram, mas nessa parte do reino, as 10 tribos, a maioria, né? A maioria, eles não tiveram um rei que servisse a Deus, e mesmo o período de Elias e Eliseu, foi um período forte de ministério profético para eles, mas o povo todo não voltou para Deus, era sempre uma minoria, né? Deus falou com Elias que tinha 7.000, e depois talvez aumentou, mas assim, a gente não tem uma descrição assim, olha, todo o povo de Israel voltou para Deus. E depois, eles, né, um pouco mais para frente aqui na história, eles vão ser levados para o cativeiro. Desse cativeiro, das 10 tribos, nós não temos notícia de volta. Então, tinha todo esse sistema de Jeroboão, Acabe e Jezabel. A gente tem muita coisa ruim nessas 10 tribos. Então, a gente pode ter uma impressão de que Deus abandonou, Deus rejeitou esse povo. E ele fala às vezes sobre rejeição, ele fala sobre juízo, ele fala sobre apagar o nome deles. Então a gente fala, mas Deus abandonou? Não. Aqui eu só queria chamar a atenção, assim, quando Deus chamou Amós, o que ele falou? Vai para aquele povo que nem é meu mais? Não, ele falou assim, vai, profetiza ao meu povo Israel. E nós temos várias profecias de que Deus, ainda que não fosse uma restauração oficial, quer dizer, as tribos voltando oficialmente para Israel, um remanescente, Deus não abandonou o povo. Então tem duas coisas que a gente precisa separar. Hoje tem todo esse sistema, que nós chamamos de sistema de Jeroboão. Existe todo um sistema no meio da igreja hoje, que é o sistema de Jeroboão. Esse sistema em si, pelo que eu estou entendendo, claro que a aplicação específica, eu estou falando em linhas gerais, pelo que a gente vê nesse modelo, nessa história do Velho Testamento, que é algo que nos mostra que pode acontecer conosco hoje. Então, existe uma diferença entre o sistema, que, pelo que eu entendo, não vai ser restaurado. O que faz parte do sistema de Jeroboão? É difícil, e quem sou eu para dizer igreja A ou igreja B? Eu estou falando assim, isso faz parte de todas as igrejas, isso está generalizado. Nós temos um cristianismo hoje que está muito contaminado com o pecado de Jeroboão e também com o pecado de Acabe e Jezabel. E Deus vai sempre trabalhar com profetas e falando e chamando o povo de volta, mas o sistema em si de Jeroboão, porque o sistema lá em Judá, o sistema de Davi, Deus prometeu restaurar. Porque o sistema de Davi é um sistema, não é humano, é algo que vem de Deus. Então Deus prometeu restaurar a linhagem de Davi. Deus prometeu restaurar o que ele fez em Davi, em Jerusalém, mas ele não prometeu restaurar o que vai acontecer, o que aconteceu, o sistema representado pelo sistema de Jeroboão. Porém, o povo, tem várias profecias que falam, não, o povo os descendentes de Efraim, os descendentes das 10 tribos, eles vão se juntar com o povo de Judá e não vão ser divididos mais. Então Deus promete trazer o seu povo, aqueles que tem o coração para ele, sempre a ideia do remanescente, ok? E daí, versículo 16, Amós fala com esse sacerdote, ora, pois, ouve a palavra do Senhor, tu dizes, não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Isso é terrível, quando o povo de Deus, ou os líderes do povo,
ao ouvir uma palavra de Deus, quando eles falam, não fale mais isso. Isso é muito sério. E olha o que ele diz. Portanto, assim diz o Senhor, tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, tua terra será repartida a cordel e tu morrerás na terra imunda. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Então, eu li esse capítulo para situar Amós também dentro desse período. Ele falou diretamente para Jeroboão, falou diretamente para o sacerdote, para o sistema de Jeroboão. Esse sacerdote que está falando com Amós aqui, ele não é um sacerdote levítico, ele não é da linhagem de Levi, não é um sacerdote de Deus, ele é um sacerdote instituído por esse sistema falso de Jeroboão. Ok? É muito, muito delicado isso, não estou, assim, só Deus que vai, hoje nós não temos um sacerdote levítico e um sacerdócio não levítico para a gente saber quem é quem. Mas existe um ministério levantado por Deus, existem homens e mulheres levantados por Deus, que fazem parte do chamado de Deus, mesmo dentro dessas 10 tribos, mesmo dentro desse sistema todo corrompido, tem pessoas levantadas por Deus e tem pessoas que fazem parte de um sistema falso, que é o sistema de Jeroboão. E só Deus sabe quem é quem. Mas quando Deus fala, o sistema falso, as pessoas que não amam a palavra de Deus, que não amam a verdade que dói, essas pessoas vão resistir, vão falar assim, não profetiza mais, não fale, não pregue isso está fazendo mal para a obra de Deus, isso está nos destruindo. Então é algo muito sério, né? Algo que tem acontecido na história e certamente vai acontecer novamente. Bom, nós temos pouco tempo, eu vou voltar, vamos para o livro de Oséias. Eu só vou poder falar de um aspecto que eu gostaria de mostrar para vocês, porque nós estamos falando sobre o que Deus pretende fazer, né? O que adianta a gente, qual que é a edificação de nós estudarmos o livro de Oséias, o livro de Amós? O que adianta a gente, você lê muitas coisas nos profetas que falam de juízo de Deus, mas nós temos que aplicar isso para a nossa vida hoje. E qual é a aplicação? A aplicação é que, assim como naquela época, a igreja estava prosperando, mas ela estava recebendo advertências de Deus, de que se eles não mudassem, de que se eles não se arrependessem, se eles não vissem o que estava acontecendo com eles, eles seriam julgados por Deus, levados para o cativeiro. Hoje nós vivemos numa época que não seria cativeiro, mas o que nos espera como igreja de Deus hoje? O que nos espera? Ou a purificação e a preparação para a volta de Jesus, para ser uma noiva que vai receber Jesus de volta, ou uma igreja, né? E isso tem as duas partes em nós hoje, né? Ou uma igreja, uma parte da igreja que não vai se preparar, que não vai, como as 10 virgens, né? Algumas se preparam e outras não. Então tem uma parte da igreja que não vai se preparar e que vai fazer parte do juízo de Deus. Outra vez ela vai falar assim, isso significa que vai para o inferno? Isso não cabe a nós, a Bíblia nunca responde essa pergunta, então não cabe para a gente. O que aconteceu com as 5 virgens nécias? Tem gente que fala, não, eles foram condenadas. Outros não, eles perderam um privilégio de fazer parte daquela, de algo especial que Deus ia fazer, né? As bodas do Cordeiro. Eu não sei, a Bíblia não é muito clara sobre isso. Tem vários textos, mas essa não é a nossa preocupação. Você está preocupado? A sua única preocupação, que é uma preocupação válida, né? Mas a sua única preocupação é se você vai para o céu ou não.
Se você vai ser condenado para o inferno, mas se eu não vou para o inferno, tudo bem, né? Eu não tenho ambições, Deus, eu não preciso fazer parte do teu reino, não preciso sentar no trono, eu aceito qualquer coisa. Eu aceito ser uma pessoa humilde no teu reino, eu aceito ser um porteiro, eu aceito ser, né? Assim, tem gente que fala assim, não quero aparecer, mas não é uma questão disso. O galardão de Deus é de estar próximo a Jesus ou não, e de receber a aprovação dele ou não. Se você entrar no reino de Deus, mas Deus fala assim, bom, você pode entrar, porque você creu em Jesus, você tem a vida eterna, você pode entrar, mas você enterrou o talento, você não usou o que eu te dei, você não é aprovado. Isso vai doer muito ou pouco? Tem aquele irmão, eu sempre cito, né, assim, aquele irmão judeu que sempre vem aqui, né, o Asher, ele fala assim, eu prefiro gastar alguns dias no inferno agora, como se fosse o inferno, assim, Deus tratar duramente, do que chegar naquele dia e o mestre não falar, bem feito, servo bom e fiel. Então nós não estamos, na verdade, não é só uma questão de ser salvo ou não salvo. A igreja colocou isso assim, parece que é a grande coisa. E você vai ler a Bíblia, mesmo quando fala sobre salvação, geralmente não está falando sobre condenação eterna ou não. A maioria das vezes que fala sobre ser salvo, no Velho Testamento, é ser salvo de opressão, de destruição, de algum juízo, mas não significa condenação eterna. E no Novo Testamento, quando fala sobre ser salvo, é um processo de ser transformado à imagem de Jesus. Então a maioria, não todas, mas a maioria das vezes que fala sobre salvo, essa palavra salvo, na Bíblia não está falando sobre um contraste com condenação eterna, a maioria das vezes. Então, em outras palavras, o que Deus, não que isso não seja um fato importante, eu acho que é uma consideração importante, né? Aonde que vai ser, o que vai ser da minha vida eterna, é uma consideração importante, mas essa não é a motivação, esse não é o fundamento. Se você faz parte do povo de Deus, então isso não deveria ser uma questão mais, mas a questão é como povo de Deus, eu vou permitir que Deus me prepare, eu vou fazer parte da noiva que está esperando Jesus, eu vou glorificar Jesus quando vier perseguição, quando vier situações muito adversas. Então essa é a pergunta. Bom, então eu só vou ler um texto aqui em Oséias agora, capítulo 7 também. Oséias 7, versículo 1. Quando eu queria restaurar a sorte do meu povo, quando eu queria sarar Israel, o que eu quero transmitir para vocês é que esses profetas, todos eles vão dar sentenças duras, eles vão falar de coisas bem sérias, de juízo de Deus, de cativeiro, de morte, eles vão falar de coisas duras, mas eles transmitem o coração de Deus. E é isso que a gente precisa entender para nós. E quando nós transmitimos, seja algo que Deus nos ajude a advertir a igreja, ou mesmo alguém que não está na igreja, porque o coração de Deus, agora escutem bem uma coisa que é muito importante. Deus chorava nesse profeta e todos os profetas, Deus chorava por causa da infidelidade de Israel. Agora, o que você acha que Deus sentia e sente sobre as outras nações? O que vocês acham? Deus só se importava com Israel. Os outros podem ir para o inferno porque eles não são meu povo. Você vê um Deus assim na Bíblia? Você consegue ver isso? Não. Deus sempre escolhia alguém, um grupo, uma pessoa, um grupo, uma nação, uma família, para que através aquele ponto inicial, ele pudesse alcançar todas as nações. Em outras palavras, Deus nunca amou Israel ou a igreja por causa da igreja somente. Ele amou a igreja, ele amou Israel por causa do mundo. Quem que Deus ama em João 3,16? Deus amou o mundo.
Então, o coração de Deus, que está chorando por causa do seu povo, que Ele tentou, que Ele chamou, Oséias, na próxima aula a gente vai mostrar as figuras que Deus usava em Oséias. Quantas figuras, até de um filho, de uma esposa infiel, como isso que Oséias viveu. Deus fala sobre essas figuras para mostrar o que Ele sente, mas o que Ele sente em relação a Israel é o mesmo que Ele sente em relação ao povo, porque o que Ele quer que Israel faça, o que Ele quer que a igreja faça? Que nós consigamos transmitir, assim como Oséias tinha que mostrar para Israel, mas Israel tinha que mostrar para o mundo. Então, o que Deus está querendo é: como vou mostrar para o mundo que eu realmente amo, que eu choro pelas pessoas que não atendem o meu chamado e não se voltam para mim? Então, esse é o sentimento de Deus. Então, capítulo 7, versículo 1, quando eu queria restaurar a sorte do meu povo, quando eu queria sarar Israel, esse é o anseio de Deus. E por isso que eu falo, a gente condena um evangelho incompleto, mas nós nunca devemos ser contra um evangelho que apresenta a compaixão de Deus pelo sofrimento das pessoas. Por isso que as igrejas que hoje pregam uma mensagem que nós chamamos de evangelho de prosperidade, não está completamente errado. Aliás, tem muito de Deus nisso. E tem muitas igrejas que vão para o outro extremo e começam a falar assim: não, Deus não quer isso, vamos falar de cruz, vamos falar de sacrifício, vamos falar de dedicação. Como é que nós vamos alcançar o mundo só falando de cruz? Alguém vai querer vir para a igreja por causa de cruz? Não, eles não têm coração para isso ainda. Então, entende? Então nós precisamos da mensagem que fala: vem para Jesus, porque Ele vai te curar, porque Ele tem compaixão. É errado falar isso? Não, de jeito nenhum. É completamente correto você falar: quando eu quis sarar Israel, Ele quer curar. Jesus veio para mostrar isso. Ele veio para curar as multidões, para alimentar, para trazer solução para a situação de angústia, né? Então, quando eu quis restaurar, quando eu queria sarar Israel, descobriam-se os pecados de Efraim e os crimes de Samaria, praticam a falsidade, o ladrão entra, a horda de salteadores rouba por fora, mas não consideram no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora os cercam as suas obras, diante da minha face estão. Então Deus está falando, talvez você não consiga entender exatamente o que está dizendo aqui, qual que é a mensagem aqui? Fala assim, que Deus queria, Jeoacás suplicou, nem ele não abandonou a idolatria, ele falou assim: Deus, nós estamos sofrendo, por favor, Deus. E Deus atendeu, porque Deus tem um coração que Ele quer sarar, Ele quer curar, Ele quer mudar a sorte. Só que quando, Ele está falando assim, quando eu quero sarar, quando eu quero resolver o problema, aí começa a vir à tona os pecados ocultos, porque tem muita coisa, irmãos, e outra vez, não olha para outros, vamos olhar para nós. Tem muita coisa no nosso coração. Quando você fala assim: Deus, vem, visita a tua igreja, aviva, muda. O que nós estamos querendo? Nós queremos realmente que Deus mude aquilo que nós guardamos, aquilo que nós preservamos, né? Então, eu só queria ler 2 textos nos outros profetas. Jeremias 6, versículo 28. 6, 28. Todos eles são os mais rebeldes, andam espalhando calúnias, são bronze e ferro, são todos, eu não sei se a sua tradução é a mesma da minha, ele não fala são todos corruptos, o que a sua fala? Todos corruptores. Qual que é a diferença entre corrupto e corruptor? Qual que é a diferença? O corrupto é passivo,
O corruptor é ele que faz a pessoa ser corrupta. Ele faz os outros serem corruptos. Os políticos, às vezes, são corruptos. Mas o povo que exige certas coisas para votar são corruptores. Nós podemos ser piores do que os políticos, olha só. Né? Porque quem causa isso é o corruptor. Né? Mas assim, isso é só, estou falando por causa do assunto assim, né, que está muito atual para nós. Mas ele está dizendo que todos são. Agora, o que ele está falando aqui? Olha, presta atenção. Já o fole se queimou, o chumbo se consumiu com o fogo. Esse aqui é um processo de você pegar um metal e colocar dentro de um forno, dentro de um lugar de muito calor para derreter as impurezas. O chumbo é uma impureza. Então ele fala assim, olha, aqui a situação está assim, tem muita coisa errada, mas eu vou colocar dentro de um forno, mas ele fala assim, versículo 29, em vão continua a fundição, pois os maus não são arrancados. Prata rejeitada lhe chamarão, porque o Senhor os rejeitou. Então, o que está acontecendo aqui? Mesmo no fogo, as impurezas não estão sendo tiradas. Mais um lugar aqui, Ezequiel 24. E é isso aqui que a purificação, ela vem de Deus. Deus que vai ordenar a purificação. Mas existe uma correspondência nossa, né? Então, em Ezequiel 24, ele está falando também sobre a panela que precisa colocar dentro da panela para tirar. Eu vou só ler o versículo 13, 24, 13. Na tua imundícia está a luxúria, pois eu quis purificar-te e tu não te purificaste. Nunca mais serás purificada a tua imundícia, enquanto eu não tenha satisfeito sobre ti a minha indignação. Então, no versículo 14, ele fala assim, não pouparei nem me arrependerei, conforme os teus caminhos, conforme os teus feitos te julgarão. Então, isso está falando sobre um processo de purificação, fala em Malaquias 3, tem muitos lugares que falam sobre o processo de purificação, é hora de Deus começar o juízo pela casa de Deus. Então, Deus quer purificar do nosso coração essas impurezas, esses pecados ocultos, e o profeta ele vem com essa missão de falar, de avisar, de advertir. Se nós reagirmos como aquele sacerdote que falou com Amós, não profetiza assim, isso aqui vai fazer mal, se pregar assim o povo vai embora, né? Se a gente tiver essa reação, né, nós estamos perdendo a oportunidade de Deus nos purificar. Então ele fala, quando eu quis te sarar, aí começa a vir à tona as coisas erradas, e ou nós vamos nos humilhar e nos arrepender, ou nós vamos rejeitar. É possível, até com o fogo de Deus, a gente rejeitar a purificação. Então é muito sério isso, é uma palavra assim que nós precisamos realmente entender que Deus estava falando, o que Deus estava querendo fazer nessa época e aplicar isso para o tempo de hoje. Senhor Deus, nós não queremos ser esse metal rejeitado, uma prata de refúgio, Senhor. Nós queremos que o Senhor consiga falar e que nós possamos ouvir, quem sabe até ouvindo a Tua voz, porque existem vários graus do Teu juízo, da Tua repreensão, do Teu fogo. Ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, que o Senhor mude a situação no nosso coração, Senhor, que o Senhor levante profetas hoje que sintam o Teu coração, Senhor. Ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, porque nós podemos ver na Tua palavra que virá juízo, que já tem vindo sobre nós, mas é muito pouco ainda.
mas se tem esse tempo que nós estamos vivendo, economicamente, politicamente no Brasil, se tem algo que está mostrando que o Senhor não está contente conosco, ó Deus, piores coisas ainda certamente virão, Senhor, mas nós precisamos entender o que o Senhor quer falar, como o Senhor quer tratar conosco, Senhor. Ó Deus, que o nosso coração não encaminhe essa palavra para outra pessoa, que a gente não transfira isso para outras pessoas, mas, ó Deus, que Teu Espírito Santo possa levar isso para o nosso coração, que certamente existem coisas ocultas, existem atitudes, existe muita insensibilidade da nossa parte, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, com Tua palavra que cura. Nós queremos essa cura, Senhor. Nós queremos ser sarados por Ti. Nós queremos ouvir a palavra que o Senhor deu para esses profetas, falando quanto que o Senhor queria, quanto que o Senhor anseia. O Teu coração chora mais do que nós, pela dificuldade que nós passamos, Senhor. Ó Deus, que nós possamos corresponder a Ti, Senhor. É o nosso clamor nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.